que eu não sei porquê, mas eu acho que é o lugar que os alunos mais erram. Quando chega lá na conclusão, talvez porque ele não entenda qual que é o objetivo da conclusão. Veja bem, você vai fazer uma prova dissertativa argumentativa. Tem duas coisas aí, dissertativa, argumentativa. O que isso significa? A parte da dissertação significa que você vai ter que falar sobre alguma coisa, porque dissertar é falar sobre. Então a dissertação você vai falar sobre alguma coisa. Mas você também terá a parte da argumentação. E nessa parte de argumentação tem que existir uma resolução do problema proposto. Então a redação ela vai ter sempre duas partes, tá? Nessas duas partes lá da dissertação você fala sobre, na argumentação você vai defender um ponto de vista, uma ideia. Existem bancas, por isso vocês têm que ficar espertas, que às vezes elas vão cair só dissertação, então elas não têm argumentação. Às vezes a prova de redação ela não tem argumentação, ela só tem dissertação. Então nesse caso é proibido você descambar para isso daqui que a gente tem que fazer, ó, que são os elementos para você concluir a sua redação. Porque se eles te pedirem só para você falar sobre, você só vai dar um panorama do problema ali e você não vai chegar a nenhuma resolução. E para chegar na resolução, basicamente você tem que ter aqui um roteirinho do que você tem que fazer, tá? Que vai ser agente, ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Vou explicar cada um deles, vou mostrar para vocês cada um deles dentro das redações e vou mostrar o que você não pode fazer também, beleza? E aí quem chegou um pouco mais tarde aí, pessoal, estava falando que vocês podem, enquanto eu passo o negócio aqui, o slide, podem se perguntar qualquer coisa aí no chat, e quem quiser falar mesmo pode falar também. Se não, depois quando terminar aqui eu desligo a gravação, tem umas aí que ficam um pouco tímidas para falar quando vai ser gravado, porque o resto do pessoal depois vai assistir, não tem problema, eu desligo aqui, pergunta e aí depois fica por isso mesmo, o resto do pessoal se quiser me pergunta lá no WhatsApp ou alguma outra coisa, tá? Então veja bem, aqui nós temos um eixo que é a ação, e sobre essa ação, o que é a ação? Eles te deram um problema, te deram lá o problema de como resolver a fome no mundo. Você vai precisar de uma ação para você resolver a fome no mundo, certo? Certo. Só que essa ação, ela não pode ser simplesmente a ação, ela tem que orbitar com alguns elementos. Por exemplo, quem que é o agente? É quem faz. Então, quem que vai ser o agente operador para fazer a ação? Qual que vai ser o jeito, qual que vai ser o modo, qual que vai ser o meio que esse agente vai utilizar para fazer a ação? Mais do que isso, qual que vai ser o efeito dessa ação? Ou seja, depois que essa ação for tomada, qual que vai ser a consequência dela dentro do seu texto? E por fim, o detalhamento, que é você acrescentar algumas informações a mais dentro desse projeto todo aqui que você fez. Porque o que acontece bastante é que o aluno vai lá para fazer a redação dele, ele conclui assim de um jeito meio aleatório, ou ele fala demais quem vai fazer, mas não fala como, ou ele fala demais a ação, mas ele não fala quem. Então você tem que ter uma sequência. Quem estava atento aí desde o início, eu tenho falado que o texto da redação, ele precisa de ser um texto com profundidade. Então o que é um texto com profundidade? Você começa falando de uma coisa e ela tem que progredir. Ela não pode ficar ali rodando sobre o mesmo eixo. Então você começou a falar lá da sua resolução, ela tem que ir descendo até um ponto final, que qual que é o ponto final? A consequência daquilo que você falou, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, alguns materiais vão trazer que para reconhecer a proposta de intervenção, precisamos primeiramente identificar as estruturas que explicitam, ou seja, que deixam claro o desejo do participante de indicar uma iniciativa que interfira no problema em questão. E vocês vão ver daqui a pouco que tem iniciativas que elas não resolvem nada e aí por isso elas não podem ser consideradas como a resolução do problema. É preciso ficar atento a certas estruturas linguísticas que evidenciam o caráter interventivo, ou seja, que manifestam desejo de intervir em uma dada situação sem modificá-las. É o clássico medidas devem ser tomadas. Esse é o caso, por exemplo, do verbo dever, ou ainda no ser, mais adjetivo, como é necessário, é premente, é preciso, é importante, entre outras. Então, você pode sim usar essas coisas.
Mas isso vai ser na nossa primeira linha do desenvolvimento. Você vai dizer assim, é necessário resolver tal problema. Você vai dizer, o outro que eu já esqueci. Você vai colocar, deve-se resolver essa questão. Você vai colocar isso no início da linha. Mas isso não é a sua resolução. Isso é para você introduzir a sua resolução. Porque você não pode chegar lá no seu último parágrafo e já falar, o governo tem que fazer isso, tem que fazer... Não, você tem que primeiro, porque é texto, então o negócio tem que ser costurado. Você vai dizer, é necessário tomar medidas, por isso cabe ao governo, papapá, papapá, e aí nós vamos fazer na sequência certinha, tá? Então, ó, vamos ver aqui um exemplo. Como? As secretarias de saúde oferecem apoio linguístico gratuito à população. Isso apenas apresenta um fato ou uma constatação enquanto estrutura. Então, vocês conseguem perceber que essa primeira linha ali, ó, quando você diz que as secretarias elas oferecem apoio psicológico gratuito à população, você só está relatando um fato. Você não está dando nenhuma proposta de resolução do problema. Você só está dizendo uma obviedade ali. Tá? Você disse isso ali, mas e aí? O que isso quer dizer? Tá? Por isso que ele segue dizendo, é apenas uma constatação do fato. Enquanto a estrutura como a Secretaria de Saúde deve fornecer apoio psicológico gratuito à população e é necessário que a Secretaria de Saúde ofereça apoio psicológico gratuito à população, apresenta a intervenção do participante, porque ele está propondo uma solução. Então vamos supor que caia lá. Como resolver o problema que os alunos voltaram meio zoados depois aí da questão de saúde pública, do corona. Então não basta você dizer, a secretaria oferece psicólogo. Não, você tem que dizer, a secretaria ela tem que oferecer, ou o governo tem que fazer a Secretaria de Educação oferecer psicólogos para os alunos. Você tem que fazer a sequência e mostrar que você quer resolver o problema. Então, o que está dizendo? Também é preciso estar atento a estruturas que, embora se assemelhem às anteriores descritas, a exemplo daquela iniciativa com dever, não serão consideradas propostas de intervenção por não expressarem o desejo do participante de intervir na realidade. Isso ocorre em casos em que o participante traz para dentro do texto trecho de leis ou citações parecem indicar uma proposta, mas são constatações, justamente porque apenas produzem algo já posto, como no trecho. Alguns profissionais de saúde afirmam que é necessário sempre buscar a ajuda de alguém mais próximo. Perceberam? Isso daqui ele está relatando uma coisa, ele não está propondo isso. Então, é diferente quando você propõe. Então, aí, para propor, ele teria que dizer, cabe aos profissionais da saúde buscar ajudar aos mais próximos, por exemplo, buscar ajudar os pacientes, blá. Então, é necessário que você diga. Muitas vezes o aluno me manda o texto, ou a gente está na aula, etc. Ele escreve alguma coisa, eu falo, mas o que você quer dizer aqui? Ele fala, eu quero dizer isso e isso. Fala, tudo bem, mas você não disse. Para nós, às vezes, pode ser óbvio, mas quando você está escrevendo o texto, você precisa escrever para o examinador perceber.